Na parte de quarta-feira, um filho que se afastou. Muitos conhecem de perto a dor de ver um filho que, apesar de ter sido criado num lar cristão, escolheu se afastar do relacionamento com o Senhor. A história do filho pródigo, Jesus contou para ilustrar que esta verdade, ela existe. Porque muitos lares cristãos têm filhos que se afastam, que apostatam, que abandonam Jesus. Mas o papai e a mamãe continuam orando e jejuando por este filho. E pela graça de Deus, assim como o filho pródigo retornou para os braços do pai, também Deus, o Pai, espera que pelo poder do Espírito Santo, aqueles filhos que se afastaram dele retornem. A Bíblia dá exemplo de que, mesmo quando nós pecamos e nos afastamos de Deus, Deus não nos deixa de amar. Efraim é um exemplo. Efraim é filho de José. Como parte da nação eleita, Efraim se desviou do Senhor. O que Oséias, capítulo 4, verso 17, diz sobre os pecados de Israel? Abra sua Bíblia agora em Oséias, capítulo 4 e o verso 17. Efraim está entregue aos ídolos. É deixá-lo. Meu querido irmão, quando você decide pecar e se afastar, Deus deixa você pecar e se afastar. Mas Deus não desiste de você. Lemos também em Oséias, capítulo 7, e o verso 1 em diante. Quando tento sarar Israel, se descobre a iniquidade de Efraim e a maldade de Samaria, porque praticam a falsidade, ladrões invadem as casas e bandos assaltam nas ruas. Não se dão conta de que eu me lembro de todas as suas maldades? Agora estão rodeados pelas suas más ações, que estão sempre diante de mim. E aqui no verso 11, capítulo 7 de Oséias, verso 11, porque Efraim é como uma pomba ingênua, sem entendimento. Chamam o Egito e se voltam para a Assíria. Mas Deus não desistiu de Efraim, meu querido irmão. Verso 13 diz, ai deles, porque fugiram de mim. Destruição sobre eles, porque se rebelaram contra mim. Eu os remiria, mas eles falam mentiras contra mim. Efraim foi longe demais, mas Deus não desistiu dele. Lemos que, em sentido figurado, Raquel, avó de Efraim, chorava porque ele havia rompido o relacionamento com Deus, em Jeremias 31:15. O Senhor respondeu à profunda tristeza de Raquel. Raquel, avó de Efraim. Deus falou pela boca de Raquel. Deus falou através desta mensagem direcionada a Raquel, dizendo, reprima sua voz de choro e enxugue as lágrimas dos seus olhos, porque o seu trabalho será recompensado, diz o Senhor, pois os seus filhos voltarão da terra do inimigo. Veja a esperança que Deus deu para um povo que se apostatou. Está falando de Efraim e a sua descendência. A esperança para o seu futuro. Aleluia! Porque os seus filhos voltarão para a sua própria terra. Jeremias 31, 16 e 17. Deus não desistiu de Efraim, Deus não desiste de você. Em vez de chorar pelo filho que havia se afastado, Raquel foi chamada a ter esperança. Que outras verdades Jeremias nos apresenta? Jeremias 31, abra sua Bíblia, Jeremias 31, verso 18 e 19. Ouvi muito bem que Efraim se queixava, dizendo, tu me castigaste, fui castigado como novilho, ainda não domado, converte-me e serei convertido, porque tu és o Senhor, o meu Deus. Na verdade, depois que eu me afastei, eu me arrependi. Depois que fui instruído, bati no peito, fiquei envergonhado, confuso, porque suportei a afronta da minha mocidade. Não é Efraim, o meu filho querido, o filho das minhas delícias? Pois sempre que falo contra ele, lembro dele com ternura. Por isso, o meu coração se comove por ele e dele certamente me compadecerei, diz o Senhor. Eu vou me compadecer de Efraim, que se afastou de mim, que apostatou. Meu querido irmão, o nosso Deus, este Pai Celestial, é o Pai que dá muitas chances para os seus filhos. Essas passagens ensinam que sempre há esperança, como houve para Efraim. Deus não desiste de nós. Aleluia! Deus não desiste de você.
embora repetidas vezes ele repreenda o seu povo, este se afasta, a compaixão divina não falha. Podemos sentir dor, podemos sentir frustração, desânimo, ou até falar negativamente de quem amamos e se afastou de Deus. Ainda assim, nessa passagem bíblica, o Senhor nos lembra de que Ele nunca se esquece de quem se desviou. De modo algum, Deus se esquece. Nas palmas das mãos de Jesus Cristo, você está gravado. Os pensamentos divinos a respeito dessa pessoa não são passageiros, mas cheios de afeição, desejando sinceramente o bem dela. Na verdade, Deus diz que seu coração anseia por aqueles que se desviaram. O Senhor deseja que voltem para Ele e sua misericórdia é grande. Jeremias, meu querido irmão, minha querida irmã, Jeremias apresenta a resposta de Deus à dor de Raquel pelo desvio de Efraim. Como é que isso afeta o que você sente por aqueles que se afastaram do Senhor? Deus nos dá esperança. No Antigo Testamento, na parábola do filho pródigo que Jesus contou, sempre Ele dá esperança para a ovelha perdida, para o filho perdido, para a dracma perdida. Ele foi em busca de cada um dos perdidos. É Deus que tomou a iniciativa de buscar o perdido. No Jardim do Éden, foi Deus que tomou a iniciativa de buscar Adão, procurando por Adão e perguntando: onde estás, Adão? Este Deus que buscou o pecador Adão, buscou também a dracma perdida, a ovelha perdida, o filho perdido. Meu querido irmão, você e eu fomos buscados pelo amor de Deus. Ele nos perseguiu com a sua graça e misericórdia. E a graça e a misericórdia nos alcançam. E nós nos rendemos diante de Deus. Somos presos pelo amor de Deus. Nos tornamos cativos de Jesus. Somos abraçados por Jesus Cristo. A graça de Jesus é toda suficiente para salvar todo aquele que clama pelo seu nome e clama pelo seu sangue. Aleluia!